3 pontos mais importantes e decisivos durante o despertar espiritual. Hoje, está claro para quase todo buscador espiritual que vivemos na era do despertar espiritual. No entanto, o que é o despertar é frequentemente mal interpretado. Muitas pessoas pensam que o despertar e a iluminação são a mesma coisa, um evento único que acontece uma vez e pronto. Pelo contrário, a verdade é que a iluminação é um processo que é, na verdade, uma série de despertares. Vamos dar uma olhada em 3 dos pontos de viragem mais importantes durante o despertar espiritual. 1. Despertando da identificação. Cada momento de vigília de nossa vida se encaixa em uma história pessoal com nosso próprio eu em foco. Nossa vida só pode ser interpretada dentro da estrutura dessa história. A razão para isso é que nos identificamos com a voz do ego, o narrador da nossa própria história, tão intimamente que a nossa história pessoal se torna o fundamento de toda a nossa vida. O que essa identificação significa? Significa que nos identificamos com uma forma, por exemplo, nosso nome, que originalmente não nos pertencia, todos nascemos sem nome, mas por meio da identificação essa forma específica tornou-se parte de nossa existência. Um olhar mais atento sobre essa história pessoal revelará que nossa história interna consiste em um tecido de experiências e pensamentos. Pensamentos que explicam nossas experiências, pensamentos em que acreditamos e com os quais nos identificamos, pensamentos que servirão assim de base para nossa autodeterminação. Nossa história pessoal nos mantém sob seu feitiço, em um estado hipnótico, em que toda nossa atenção é dedicada à voz interior e à história que ela conta. Desse modo desistimos do estado de alerta, o mundo passa por nós, porque nos concentramos apenas nos elementos da realidade, que aparecem para confirmar nossa história pessoal. Portanto, perdemos nosso controle sobre as dimensões mais profundas da vida. As dimensões mais profundas estão presentes em nossa vida, mas perdemos contato com elas por causa de nossa falta de vigilância. A questão pode surgir em nós se somos realmente idênticos com nossa própria história pessoal, ou talvez sejamos mais do que isso. Todo mundo tem uma vaga suspeita de que nossa história pessoal não reflete a realidade. Na verdade, estamos em um nível mais profundo do que isso. Quando tudo está aparentemente bem em nossa história pessoal, alcançamos nossos objetivos, ficamos felizes e a vaga suspeita desaparece inteiramente em nós, e nossa identificação com nossa história pessoal se torna mais poderosa. No entanto, há momentos em nossa vida em que nada parece dar certo, então ficamos infelizes e sofremos. A suspeita então se reforça em nós, e tendemos a acreditar que somos mais do que o agrupamento de pensamentos que constituem nossa história pessoal. Percebemos que somos mais do que meros pensamentos. Se nos tornarmos cientes e conscientes de nossa própria história pessoal, que estamos contando a nós mesmos, temos a chance de acordar do feitiço hipnótico de nossa história pessoal. Este é o primeiro grande ponto de viragem no processo de despertar espiritual. 2. Despertar do ego. Quando a consciência se identifica com uma forma, o ego aparece. O ego sempre significa algum tipo de identificação, autodeterminação. Sou uma mulher, sou uma mãe, sou brasileira, sou cristã, etc. O ego, portanto, repousa sobre a nossa identificação com coisas que são importantes para nós. O ego é a figura central da nossa história pessoal, baseada no passado e olhando para o futuro. Os componentes do ego são pensamentos, emoções, memórias, com as quais a pessoa se identifica como minha história, papéis inconscientes fixos e identificações coletivas, nacionalidade, religião, etc. A maioria das pessoas se identifica completamente com esses componentes do ego e, para elas, não existe um eu fora disso. A identificação do ego com as coisas, objeto, corpo da própria pessoa, modo de pensar, cria o vínculo do indivíduo com várias coisas.
O ego, e portanto, a pessoa espiritualmente inconsciente, experimenta sua existência por meio da posse de vários objetos. A satisfação proporcionada pela sensação de posse é, no entanto, curta, de modo que o indivíduo geralmente segue em busca de novos objetos. Há uma motivação poderosa por trás dessa atividade do indivíduo, uma demanda psicológica para obter mais, a sensação inconsciente de ainda não ter o suficiente, e esse sentimento surge em um desejo por mais. Esse desejo é uma força motriz mais poderosa para o ego do que o desejo de possuir. Os sentimentos de inquietação, imprudência, tédio, estresse e insatisfação são, em grande parte, produtos do desejo insatisfeito por mais. Os pensamentos como é meu, eu quero, eu preciso, não é o suficiente, pertencem à estrutura do ego. O conteúdo do ego muda com o tempo, ele é substituído por novos conteúdos. Nenhum conteúdo é, entretanto, capaz de satisfazer o ego de forma duradoura, enquanto a estrutura do ego permanecer em seu lugar. O indivíduo continua procurando algo diferente, algo que prometa uma satisfação maior, tornando mais completo o sentido de si mesmo. O ego pretende levar as formas, incluindo a sua própria forma, à eternidade, o que é impossível. Essa intenção do ego será a fonte de todos os sofrimentos, porque seu mundo de formas e contornos desmoronará como um castelo de areia depois de um tempo, até que a morte arrebate a última das formas. Seu corpo veio de mãos vazias do nada, e é assim que vai voltar-la. O único tesouro que poderia levar consigo é a sua vigília, mas o ego considera isso inútil no mundo das formas e contornos, pois não foi um meio de aumentar a força do ego. O ego não é ruim, é simplesmente inconsciente. O ego é o sonho mais profundo da consciência. Se um indivíduo é capaz de perceber e observar as funções do ego, ele ou ela será capaz de transcendê-lo. Nesse caso, o indivíduo que está procurando uma percepção mais completa de si mesmo reconhecerá que ele sempre esteve lá, mas as funções do ego, identificação com objetos e pensamentos, o empurraram para segundo plano. Uma das maneiras de transcender o ego é não reagir de todo o coração ao caleidoscópio em constante mudança de pensamentos e emoções, mas sim concentrar-se na consciência alerta ao fundo. Na maioria das pessoas, o termo consciência se identifica com aquele ego socialmente condicionado. Em várias pessoas, essa identificação é tão poderosa que elas não percebem que sua vida é governada por uma mente socialmente condicionada. Aqueles que são capazes de ir além dessa identificação com a mente, reconhecem esse estado de ser socialmente condicionado, e também são capazes de deixar o condicionamento social para trás. Tal pessoa não se identificará com a mente, mas, cada vez mais, com a consciência. A prontidão deve, portanto, controlar a mente em uma extensão crescente, e será manifestada por meio da mente tranquilizada. Quando nossa identificação com uma forma cessa, um novo espaço é gerado entre nós e a forma e somos capazes de ver e reconhecer que não somos idênticos a essa forma. Com a dissolução da identificação, o ego também desaparece. Este é o segundo grande ponto de viragem no processo de despertar espiritual. 3. Despertando para a prontidão. O portal que nos leva às dimensões mais profundas da vida é a prontidão, que surge como resultado da liberação de nossa atenção do estado hipnótico de ouvir nossa história pessoal. A nova prontidão nos permite aprender sobre nós mesmos sem nos identificarmos com nossos pensamentos e emoções. O que experimentamos primeiro neste novo estado de alerta, além de nossos pensamentos e emoções, é a plenitude da existência. Nesse estado, toda fragmentação desaparece de nossa vida, reconhecemos a amplitude interna de nossa existência, nossa felicidade e tranquilidade internas. Sentimos-nos em casa em nossa própria pele, e percebemos que nossa consciência alerta está livre de todos os tipos de pensamentos e emoções.
Nesse estado de consciência, uma dimensão inteiramente nova da existência se abre para nós, mostrando-nos a existência de uma perspectiva completamente nova. A unidade por trás das polêmicas se revela diante de nossos olhos, e não insistimos mais em olhar o lado ensolarado da vida, pois podemos descobrir a beleza também no lado escuro. Aceitamos a vida, como ela é, e não sob pressão, pois essa aceitação é fruto de nossa liberdade total. A liberdade é, por sua vez, fruto de nossa fuga do mundo das formas e conceitos. Compreendemos e experimentamos o processo de despertar. Chegou a hora de assumirmos o controle de nossa mente, sempre que as circunstâncias o exigirem. Quando não precisarmos do trabalho da mente diretamente, vamos descansar um pouco. Tudo ficará quieto e tranquilo em nós. Estamos além de todo bem e mal, somos uma mera consciência que não analisa, nem julga, apenas contempla. Percebemos que a mesma alma contemplativa vive em todos, então as diferenças entre os seres humanos são apenas superficiais, e no fundo somos todos iguais. Experimentar essa unidade nos trará o êxtase da vida, a alegria perfeita da existência. Gratidão. Namastê.